Sou o novo herdeiro desta empresa. A sala inteira virou-se em uníssono, um movimento sincronizado de cabeças e ombros cobertos por fatos caros. Um menino de 11 anos, magro, de feições delicadas, vestido com uma simplicidade que roçava a pobreza, com os ténis já visivelmente gastos pelo uso incessante, estava de pé no epicentro da sala de reuniões de uma das mais poderosas empresas nascidas numa pequena vila no Alentejo. E o homem mais rico naquele edifício, o milionário Manuel Sanches, soltou uma gargalhada. Não foi um riso contido, foi uma explosão de som, tão forte e desdenhosa que as suas ondas de choque pareceram ressoar nas paredes de vidro que davam para a paisagem alentejana. Tu, herdeiro! Troçou ele, o corpo a tremer de hilaridade, enxugando uma lágrima traiçoeira que lhe escapava do canto do olho. Rapaz, tu nem sequer devias estar aqui, muito menos a balbuciar sobre heranças. Contudo, o menino não baixou o olhar. Os seus olhos, de um castanho profundo, mantiveram-se fixos, inabaláveis. Ele simplesmente repetiu a frase, mas desta vez, a sua voz, embora ainda infantil, carregava um peso inesperado, uma firmeza que silenciou o eco do riso. Sou o novo herdeiro desta empresa. E tenho provas. Nesse preciso instante, a gargalhada do milionário congelou no ar, o som morrendo-lhe na garganta. O que estava prestes a acontecer era algo para o qual ninguém naquela sala, com os seus diplomas e fortunas, estava preparado. 6 dias antes daquele momento cataclísmico, a vila ainda chorava a morte de Rui Alencar. Rui não era apenas um empresário, era uma instituição. Proprietário de 3 empresas multimilionárias que, direta ou indiretamente, empregavam quase metade da população local. E enquanto ele erguia o seu império a partir daquela terra árida, o seu filho, Diogo, crescia longe dos holofotes, um segredo bem guardado, com a sua mãe, Carla, a trabalhar dia e noite, numa luta constante para manter uma vida minimamente digna na sua modesta casa de aldeia. No hospital, nos seus últimos dias, Rui apertou a mão de Diogo com uma força que desmentia o seu corpo frágil, como alguém que se agarra desesperadamente a mais um dia de vida. Quando eu partir, disse ele, a voz um sussurro rouco, vai à minha empresa. Procura o cofre número 3. Lá dentro está tudo o que precisas. E diz-lhes quem tu és. Diogo não compreendeu a totalidade daquelas palavras naquele momento, a gravidade da missão que lhe era confiada, mas como qualquer filho que ama o pai acima de tudo, obedeceu sem questionar. Quando chegou ao imponente edifício da empresa, ninguém acreditou nele. Chamaram-lhe miúdo da rua, os olhares dos funcionários e do segurança, Paulo Mendes, eram barreiras de desdém. Até ao dia em que, ignorando tudo e todos, ele entrou na sala de reuniões e pronunciou a frase proibida, sou o novo herdeiro desta empresa. A partir daquele momento, o destino daquelas pessoas jamais voltaria a ser o mesmo. À sua frente estava Manuel Sanches, o acionista maioritário e, nos últimos meses, enquanto Rui definhava no hospital, o homem que dirigia a empresa com mão de ferro. Manuel era conhecido pela sua arrogância lendária, pelo prazer sádico que sentia ao humilhar estagiários, pela facilidade com que despedia pessoas, a mesma facilidade com que assinava cheques de milhões. E, acima de tudo, pela sua crença inabalável de que ninguém, jamais, o destronaria. Quando ouviu Diogo, ele riu como se estivesse a assistir a uma peça de teatro amador. Sabes sequer o que é uma empresa, miúdo? Sim, sei. O meu pai construiu 3. O teu pai? Manuel soltou um risinho abafado. E quem seria esse teu pai imaginário? Foi então que Diogo meteu a mão na sua mochila velha e poída, tirando de lá um envelope. No topo, a caligrafia inconfundível de Rui Alencar, para o meu filho, Diogo. Entregar apenas depois de eu partir. Ele estendeu ao milionário. Manuel olhou para o envelope, leu o nome, Rui Alencar, e os seus olhos arregalaram-se. A cor fugiu-lhe do rosto. Onde é que arranjaste isto? O meu pai deu-me. Ele nunca teve filhos. Teve. Teve-me a mim. E antes que alguém pudesse reagir, a porta da sala de reuniões abriu-se derrompante e o advogado da empresa, António Molina, entrou a correr, pálido como um fantasma. Meus senhores, parem tudo. Precisamos de falar, agora. António nem sequer olhou para Manuel. Não olhou para os conselheiros. O seu olhar fixou-se diretamente em Diogo. És tu, Diogo? O advogado respirou fundo, o peito a subir e a descer de forma irregular. Meu Deus, finalmente chegaste. Manuel bateu com a mão na mesa, um som seco e violento. Chega desta palhaçada. Este rapaz não é ninguém. Não, Sr. Manuel, respondeu António, a sua voz agora firme e cortante. Ele é exatamente quem diz ser. A herança de Rui Alencar tem um único beneficiário, continuou o advogado, abrindo uma pasta que trazia debaixo do braço. E não é a empresa,
não são os sócios. Então quem é? Gritou Manuel, o desespero a atingir a sua voz. O advogado virou o papel lentamente, um gesto deliberado e dramático. É ele. Diogo Alencar, o único filho legítimo. O único herdeiro. A sala explodiu num caos de murmúrios e exclamações chocadas. Manuel perdeu a cor por completo, parecendo uma estátua de cera. Os conselheiros olhavam uns para os outros, completamente desnorteados, sem saber como reagir. E Diogo permaneceu ali, de pé, agarrando a sua mochila com força, como se tentasse comunicar algo ao seu pai para além do véu da morte. Eu vim, tal como me pediste. E aquilo era apenas o começo. A sala parecia um retrato congelado em tempo e espaço. Ninguém se mexia. A respiração era difícil, o ar pesado com a revelação. E depois daquelas duas palavras, herdeiro legítimo, ninguém se atreveu a rir. O milionário Manuel sentiu o corpo primeiro a aquecer com raiva e depois a gelar, como se um balde de água gelada lhe tivesse sido despejado pela espinha abaixo. Naquele dia, ele esperava tudo, uma OPA hostil, uma crise no mercado, mas nunca, nem nos seus piores pesadelos, perder o seu império para um miúdo da rua. Que absurdo! Murmurou ele, a voz a tremer. Este rapaz está a inventar. Certeza que falsificou tudo. António Molina respirou fundo, como se a sua paciência estivesse presa por um fio. Senhor Manuel, fui o advogado pessoal do Rui durante 12 anos. Reconheço a sua caligrafia, reconheço as assinaturas e sei exatamente o que foi planeado antes da sua hospitalização. O testamento foi atualizado pouco antes do seu falecimento. Registado, assinado, filmado. Não há qualquer margem para erro. O coração de Manuel batia com tanta força que ele sentia as pulsações no pescoço, na garganta, ameaçando sufocá-lo. Filmado. Repetiu ele, tentando manter o equilíbrio na cadeira. Sim, respondeu o advogado. O Sr. Rui gravou um vídeo no hospital. Ele precisava de ter a certeza de que ninguém tentaria interferir. A palavra interferir saiu lentamente da boca de António, carregada de um veneno controlado. Manuel sentiu como se a palavra tivesse sido disparada diretamente contra si. E, na verdade, tinha sido. Diogo observava tudo em silêncio. A sua mão ainda agarrava a alça da mochila como se fosse um escudo, mas os seus olhos. Os seus olhos estavam fixos no seu opositor. É importante lembrar, ele tinha apenas 11 anos. O advogado aproximou-se de Diogo, lenta e respeitosamente. Diogo, tens algum responsável contigo hoje? Um tio, um avô? A minha mãe. Um dos conselheiros, um homem de cabelos grisalhos chamado João Santos, que se mantivera sempre em silêncio, finalmente abriu a boca. Ele disse que o apelido do rapaz é Alencar, mas ainda não vimos nenhum documento. Diogo abriu a mochila e tirou uma pasta amarelada. Toma. O meu pai deu-me isto no hospital. Eu prometi que viria aqui. Entregou ao advogado. O homem abriu-a lentamente, como se estivesse a manusear algo sagrado. Lá dentro estava a certidão de nascimento de Diogo, o antigo cartão de cidadão do seu pai com o seu nome registado como responsável, uma carta assinada e selada pelo notário, e uma pequena chave numerada. A chave de um cofre. O advogado colocou a chave em cima da mesa. Esta chave, senhores, abre o cofre número 3. O cofre que o Rui pediu que não fosse tocado até que o seu filho chegasse pessoalmente. Um murmúrio percorreu a sala. Manuel levantou-se abruptamente. Isto é uma armadilha! Exclamou ele, batendo com a mão na mesa. O Rui sabia que eu era a pessoa certa para gerir estas empresas. Ele nunca daria tudo a uma criança. Nunca. O advogado virou-se lentamente, e o seu olhar revelou que já não via qualquer diferença de poder entre eles. Senhor Manuel, preciso que me responda a uma coisa. O quê? Por que é que está tão desesperado? O milionário engoliu em seco. As suas mãos tremiam. Eu só acho que é injusto, tentou explicar. Esta empresa é demasiado grande para ser entregue a uma criança. O conselheiro de cabelo grisalho, João Santos, suspirou. Manuel, ninguém está a dizer que a empresa vai ser gerida por uma criança. Estamos a falar de um herdeiro, um proprietário legal. São coisas distintas. Outro conselheiro acrescentou, o Rui sempre foi claro. O que é dele fica com quem ele ama. O destino da empresa continuaria nas mãos dos diretores. Ele só precisava de alguém que honrasse o nome. Manuel socou a mesa, fora de si. E vocês querem colocar o nome desta empresa nas mãos deste fedalho? Diogo deu um passo em frente. Senhor advogado.
Posso mostrar-lhe uma coisa? Podes. O advogado abriu o último envelope da pasta. Tirou uma carta selada com cera vermelha. O nome no selo dizia Rui Alencar. Os conselheiros curvaram-se ligeiramente, um gesto de respeito. O advogado virou-se para Diogo. Esta carta foi escrita pelo teu pai no último dia em que ele conseguiu escrever com o seu próprio punho. Ele pediu que fosse entregue ao herdeiro, apenas depois de confirmada a sua identidade. Podes ler. Disse Diogo em voz baixa. O advogado quebrou o selo, respirou fundo e leu em voz alta: Meu filho, se estás a ler isto, é porque tiveste a coragem de vir aqui, e eu sabia que terias. És mais forte do que pensas, mais preparado do que imaginas. E esta empresa? Esta empresa corre nas nossas veias. Ela só existe porque um dia eu quis dar-te um futuro que nunca me deram a mim. A sala inteira ficou paralisada. O advogado continuou. Mas eu sei que o mundo é cruel para os pequenos, e por isso não estarás sozinho. Deixei instruções claras. Pessoas em quem podes confiar. Alianças que fiz por ti. O que é teu, ninguém te vai tirar. Manuel perdeu completamente a cor. A carta terminava assim: e se alguém tentar humilhar-te, não respondas com ódio. Responde com a verdade. Porque a verdade derruba sempre aqueles que construíram o seu trono sobre mentiras. Amo-te, Diogo. Para sempre. O menino baixou a cabeça. 2 lágrimas rolaram-lhe pelas bochechas antes que ele as conseguisse suster. E foi tudo. O advogado proferiu a frase que estilhaçou o mundo de Manuel. Tal como indicado pelo Rui, o próximo passo é abrir o cofre número 3. E apenas o Diogo pode aceder ao seu conteúdo. Os conselheiros levantaram-se. O advogado segurava a chave do cofre. Diogo respirou fundo e Manuel tropeçou no seu próprio tapete, tentando falar. Vocês estão a cometer o maior erro das vossas vidas. Esse rapaz não é ninguém. Ele vai destruir tudo. Eu não vou permitir. O advogado virou-se lentamente. Já não é o senhor que permite ou deixa de permitir seja o que for. E apontou para a porta. Agora, é o Diogo quem abre o cofre. A tensão tornou-se tão palpável que a sala parecia mais pequena. Diogo segurava a chave com as 2 mãos. Respirou fundo e deu o primeiro passo em direção ao corredor que o levaria à abóbada onde a verdade, toda a verdade, estava guardada. O diretor financeiro, António Molina, piscou os olhos lentamente, como se tentasse ordenar as ideias. Inspirou, alisou o fato e forçou um sorriso que não refletia o que sentia. Rapaz, isto não é nenhuma brincadeira, disse ele, tentando recuperar a compostura. Sabes o que significa ser o herdeiro desta empresa? Sabes o quão grande ela é? O menino acenou lentamente com a cabeça. Sim, eu sei. E o meu pai também sabia, por isso é que ele deixou tudo organizado. A palavra pai fez com que alguns executivos trocassem olhares desconfortáveis, como se fosse uma ferida aberta em que ninguém queria tocar. O nome do antigo dono da empresa, Rui Alencar, era pronunciado com respeito por todos, mas também com um receio tácito, de remexer em assuntos que pudessem reabrir o passado. António aproximou-se da mesa, colocou ambas as mãos no tampo de vidro e inclinou-se para a frente, olhando para o menino. E onde está a tua mãe? O menino fechou a mão lentamente, como se tentasse conter o que sentia antes que transbordasse. Está lá fora, à espera. Não quis entrar porque achou que se iam rir dela. De nós. Ele ergueu o queixo. E tinha razão. O diretor recuou ligeiramente, apanhado de surpresa, não pela resposta, mas pelo tom. O rapaz falava como alguém que já tinha presenciado mais dor do que deveria para a sua idade. Um dos executivos mais jovens comentou em voz baixa: ele fala tal e qual como o Rui. E isso mudou instantaneamente o ambiente na sala. O rapaz respirou fundo, pousou a mochila em cima da mesa e abriu-a lentamente. Lá dentro, havia apenas um envelope grosso, selado com um selo vermelho. Ele pegou nele com cuidado e entregou ao diretor. O meu pai disse que isto explicava tudo, afirmou ele com firmeza. E que, quando eu estivesse aqui, o senhor devia abri-lo. A sala ficou gelada. Porque todos ali sabiam o que era aquele selo vermelho. O selo que só aparecia em documentos do mais alto nível, usado para decisões internas que envolviam milhões, mas que também protegia segredos que nunca podiam sair daquele lugar. António umedeceu os lábios, nervoso. Rapaz, tens a certeza de que queres abrir isto agora? Aqui? Foi o pedido dele, disse o menino. E eu prometi que cumpriria a minha promessa. Ele falava de promessa como se fosse lei, e isso ninguém ensinava na escola. O diretor hesitou, mas pegou no envelope com as 2 mãos e segurou-o contra a luz.
Virou, verificou o selo, aproximou o rosto e examinou a assinatura. Ao ver a caligrafia, os seus ombros descaíram. Era real. Está tudo em ordem, disse ele, a voz demasiado fraca para o negar. É o selo oficial do teu pai. Alguns executivos deram um passo atrás, como se aquilo tivesse um peso físico. O menino simplesmente esperou, calmo, com a concentração de quem sabe que está prestes a mudar o rumo de algo maior do que ele próprio. António puxou o selo lentamente. Ao abrir-se o envelope, duas coisas caíram sobre a mesa. Um contrato dobrado e uma carta escrita à mão. O diretor foi o primeiro a abrir o contrato e empalideceu. Isto é impossível, murmurou ele. O que é? Perguntou um executivo que estava atrás dele. É uma. António engoliu em seco. É uma transferência direta da herança empresarial. Assinada pelo Sr. Rui Alencar há 4 meses. Com efeito imediato após. Ele fez uma pausa. Após a sua morte. Em nome de quem está? Perguntou o menino, sem medo. António ergueu lentamente o olhar, como se estivesse a encarar um fantasma. No teu. O menino não sorriu, não celebrou. Simplesmente respirou fundo, como quem recebe um peso enorme, não um prémio. E a carta? Perguntou o diretor, abrindo-a com as mãos a tremer. Era uma carta curta, escrita à pressa, mas com uma letra firme. Ele leu em voz alta: se estás a ler isto, António, é porque eu não vou voltar. O meu filho, Diogo, tem direito ao que eu construí, e ninguém lhe pode negar. Ele não precisa de luxos. Precisa de verdade, de proteção, de respeito. Cuida dele até ele ter idade para se governar sozinho. E se alguém duvidar dele, que o olhe nos olhos. Quem tem o meu sangue não precisa de explicações. António fechou lentamente a carta. O menino ficou ali, de pé, a olhar para as palavras do pai com os olhos marejados de lágrimas. Um dos executivos, o mais arrogante, tentou rir, mas o que lhe saiu foi uma risada fraca. Isto podia ter sido falsificado. Mas antes de terminar, António pegou na carta e disse: a assinatura é autêntica. E o documento também. O menino olhou para o homem que tentara rir-se dele desde o início. O meu pai dizia que haveria sempre pessoas assim, disse o rapaz, sem raiva, apenas com verdade. Pessoas que confundem dinheiro com poder. Eu não quero problemas. Só quero o que é meu e o que ele me pediu para fazer. E o que é que ele pediu? Perguntou alguém. O menino respirou fundo. Queria que eu ouvisse as vossas opiniões, uma por uma. Porque ele disse que esta empresa só funciona porque tem pessoas, não porque tem donos. O diretor ficou sem palavras. E disse mais uma coisa, acrescentou o rapaz. Disse que eu devia decidir se queria assumir a responsabilidade agora ou quando fosse adulto. A frase caiu como uma pedra no chão. O menino ficou ali, de pé, a olhar para todos, aparentemente pequeno em estatura, mas enorme em coração. E então, disse com voz firme: neste momento, não quero o lugar de chefe. Só quero respeito. E quero ver o lugar que o meu pai construiu. Depois, decide se fico ou não. O diretor, o mesmo que se rira no início, baixou a cabeça. Desculpa, rapaz. Não devíamos ter feito isto. O menino assinou lentamente com a cabeça. Eu sei. A maturidade do rapaz fez com que alguns executivos desviassem o olhar, envergonhados, sem que ninguém precisasse de apontar o erro. Finalmente, António disse com voz firme: a partir de agora, entras como herdeiro legítimo. E ninguém aqui discute isso. O menino respirou fundo. Parecia preparado para o que quer que o destino lhe reservasse. Quero saber tudo, disse ele com calma. O meu pai disse que eu só entenderia a herança quando visse com os meus próprios olhos o que ele construiu. Alguns executivos mexeram-se, desconfortáveis, como se tivessem sido apanhados de surpresa. Tudo? Perguntou António. Sim, tudo. Era exatamente o que Rui Alencar diria. O diretor respirou fundo e assinou com a cabeça. Então, vamos começar agora. Ele fez um sinal a uma funcionária, que abriu as portas de vidro. O menino entrou primeiro, com a mochila ainda às costas. A sua mãe, que continuava no corredor, levantou-se de repente ao vê-lo aproximar-se. Filho. Correu ela na sua direção, aconchegando-lhe o rosto entre as mãos. Estás bem? O que é que te fizeram? Nada, mãe, respondeu ele com calma. Agora eles já sabem quem eu sou.
Ela olhou à sua volta, surpreendida com todos os olhares, mas o filho pegou-lhe na mão e apertou-a. Fica comigo. Todo o corredor se abriu para eles os dois. Os funcionários que antes os tinham ignorado, agora afastavam as cadeiras, levantavam-se, abriam-lhes caminho. Algumas pessoas sabiam quem era o seu pai, mas ninguém conhecia a força que aquele rapaz possuía. O menino observava cada detalhe, mas o que mais lhe chamou a atenção não foram as máquinas, nem os computadores, nem os painéis. Foram as pessoas. Diogo pressionou os dedos contra o vidro que separava a sala principal. Trabalham muito, comentou ele. António acenou com a cabeça. Trabalham. Sem elas, nada disto funciona. O menino inclinou a cabeça. O meu pai costumava falar sobre isso. Falava? Perguntou o diretor. Costumava dizer que uma empresa não é um edifício, não é um logótipo, não é uma sala de reuniões. Uma empresa são as pessoas. Se cuidarmos das pessoas, elas cuidam da empresa. António fechou os olhos por um instante. Era exatamente a frase que ele ouvira Rui dizer anos antes, quando o seu mundo estava a desmoronar. Só o verdadeiro filho do dono podia ter ouvido aquela frase. Em seguida, o rapaz apontou para uma funcionária sentada num balcão alto, a teclar rapidamente com uma postura cansada. Ela parece triste. A funcionária, uma mulher baixa com o cabelo preso num coque, notou o seu olhar. Tentou sorrir, mas a tristeza continuava lá. É a Sandra, explicou um dos gerentes. O filho dela foi operado ontem. Mesmo assim, veio trabalhar. Diogo franziu o sobrolho. Por quê? O gerente encolheu os ombros. Porque precisa do trabalho, não é? Se faltar, perde o bónus mensal. O menino olhou para António. Isso está certo. O diretor engoliu em seco. Não sabia que não estava. É uma norma antiga da empresa, respondeu ele, sem qualquer orgulho. Diogo ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse com firmeza: quando eu for mais velho e assumir o comando, isso vai mudar. António sentiu um aperto no peito. Aquele rapaz falava com mais clareza do que muitos dos adultos que ali estavam. Continuaram a visita, passaram pelo laboratório de desenvolvimento, passaram pelos escritórios onde as ideias nasciam, atravessaram a zona de logística que estava cheia de caixas, notas e conversas rápidas. Mas foi no último andar que o menino parou. Era o andar onde se situava o escritório do fundador, uma porta grande e pesada com o nome Rui Alencar numa placa de metal. Diogo permaneceu de pé em frente à porta durante vários segundos, até que algo lhe chamou a atenção. Em cima da mesa, havia uma pequena caixa de madeira escura. Uma pequena placa dizia: para o meu filho. Abre quando fores forte o suficiente. O menino estendeu a mão, mas parou. Senhor António, disse ele, sem desviar o olhar da caixa. O meu pai deixou isto aqui. António acenou com a cabeça. Sim. Ele pediu que ninguém abrisse antes de ti. O menino tocou na tampa lentamente, mas a mãe segurou-lhe na mão. Respirou fundo, colocou ambas as mãos na caixa e, pouco a pouco, levantou a tampa. Lá dentro, havia um objeto que lhe cortou a respiração. E quando ele compreendeu o que era, todo o seu corpo tremeu. Dentro da caixa havia um relógio. Mas não um relógio qualquer. Era o relógio que o pai usava todos os dias. Simples, com o bracelete gasto e riscado nos lados. O tipo de relógio que só alguém que o ama de verdade guarda com tanto carinho. Diogo tocou no objeto como se toca na memória de alguém que ainda respira. É. É o relógio dele, disse ele, a voz quase um sussurro. Ele nunca o tirava do pulso. Ele costumava dizer que este relógio marcava mais do que as horas, sussurrou Carla. Costumava dizer que marcava promessas. O menino segurava o relógio com ambas as mãos. Não chorava, mas os seus olhos brilhavam de uma forma que ninguém ali se atreveu a interromper. António recuou alguns passos, respeitando o momento. Foi então que Diogo reparou em algo. Dentro do relógio, bem escondido, havia um pedaço de papel dobrado. Com muito cuidado, ele puxou lentamente. Era uma simples nota, escrita pelo pai: se o meu tempo acabou, que o teu recomece agora. A mão do menino tremia. Era muito para um rapaz de 11 anos, mas, de certa forma, ele parecia forte o suficiente, tal como a caixa dizia. Depois de guardar o relógio no bolso da camisa, Diogo olhou à sua volta com mais calma. Cada fotografia nas prateleiras parecia falar com ele. Ele viu uma fotografia do pai a segurar uma pequena maqueta e uma fotografia do pai com os funcionários, a sorrir. A moldura tinha uma inscrição: trabalha com as mãos. Mas decide com o coração.
O menino passou o dedo por cima da frase, como se estivesse a acariciar a pele de um ente querido. Ele queria que tu crescesses aqui, disse António, com uma emoção sincera na voz. O teu pai não deixou estas empresas para ficar rico. Deixou-as porque acreditava que podia construir algo que fizesse a diferença. Diogo olhou pela grande janela, como se tentasse ver o mesmo horizonte que o seu pai via dali. E eu tenho de continuar? Perguntou ele. A pergunta não era infantil. Era humana, profunda, cheia de peso. Carla estava prestes a responder, mas António falou primeiro. Agora, não. Não tens idade para gerir empresas, mas tens idade para aprender. O teu pai preparou tudo para que tivesses o tempo e a liberdade de decidir o teu futuro quando estivesses pronto. O menino respirou fundo, aceitando cada palavra como se fossem tijolos a serem colocados no seu interior. Foi então que António abriu outra gaveta da secretária. Há mais uma coisa que o teu pai te deixou. Diogo aproximou-se. O diretor tirou um envelope branco, selado com cera azul. No selo, estava a letra R. Isto, disse António, é uma carta que o teu pai pediu que te fosse entregue no dia em que entrasses pela primeira vez nesta sala. O menino segurava o envelope com ambas as mãos. Não o abriu. Apenas o segurou, sentindo o peso da história que carregava. Carla pôs-lhe a mão nas costas. Filho, se quiseres, podemos ler em casa. Diogo abanou a cabeça. Quero ler aqui. Onde ele escreveu. Onde ele sonhou. Ele quebrou o selo com cuidado. O menino começou a ler, mas depois percebeu que não conseguia ler sozinho. Tio António, podes ler para mim? O diretor não estava à espera, mas acenou com a cabeça, ajustou os óculos e começou. Meu filho, se estás nesta sala, é porque a vida te trouxe aqui com mais coragem do que eu tive na tua idade. Aprendi muito cedo que o mundo nem sempre entende a sensibilidade, a honestidade ou a bondade. Mas tu nasceste com isso de uma forma tão natural e pura que eu tive medo que o mundo tentasse tirar-te. Carla engoliu em seco. Se o pai estivesse ali, estaria a chorar. António continuou. Não quero que sejas grande por causa do dinheiro. Quero que sejas grande porque ouves, porque entendes, porque vês o que os outros não veem. Se algum dia sentires que não pertences aqui, lembra-te, esta empresa existe porque tu exististe primeiro no meu coração. Diogo fechou os olhos e uma lágrima caiu em silêncio. O diretor leu a última parte. E quando te sentires perdido, volta a esta sala. Olha pela janela. Eu olhava para ela todos os dias e dizia para mim mesmo, o meu filho vai ver este céu quando for forte o suficiente. Esse dia chegou. O meu tempo acabou. Agora, começa o teu. António parou de ler. Não havia mais nada na carta. O rapaz guardou a carta no bolso, junto com o relógio. Fechou a caixa. Depois, olhou para António com uma firmeza que surpreendeu todos. Quero ver o resto da empresa. Quero saber o que o meu pai fez e quero saber o que falta fazer. Os olhos de António arregalaram-se, mas ele sorriu. Claro, Diogo. É a tua empresa. Mas o rapaz levantou o dedo para o corrigir. Não é minha. É das pessoas que trabalham aqui. Eu só recebi o nome. Agora, preciso de saber como honrar. Carla fechou os olhos por um instante. Desta vez, não para evitar a dor, mas para agradecer. Porque o seu filho estava a crescer tal como o pai o tinha sonhado. E então, com António à frente, eles saíram da sala. O relógio do pai pesava muito no seu bolso, mas era um bom peso. O peso da orientação. O peso de uma promessa. E enquanto caminhava, o menino sentiu algo que nunca tinha sentido antes, um chamado. Algo que lhe dizia que a verdadeira história ainda não tinha começado. Porque alguém os esperava lá fora. Ao saírem do escritório do seu pai, o corredor parecia diferente. Já não era um simples corredor. Para Diogo, aquele lugar agora cheirava a memórias, a responsabilidade, a saudade e a começos. António caminhava à frente com passo firme, mas mais lento do que antes, como se quisesse dar tempo ao menino para observar cada detalhe. Carla seguia-o com a mão no ombro do filho, ainda emocionada e um pouco tonta com tudo o que acontecera. O menino caminhava no meio, segurando a caixa do pai como quem segura um recém-nascido. Quando as portas se abriram, entraram num andar cheio de janelas, mesas grandes e funcionários absortos nos seus monitores. Mas algo curioso aconteceu. As pessoas começaram a levantar-se lentamente. Olharam para o menino. Olharam para a caixa que ele tinha nas mãos. Sabiam exatamente o que aquilo significava. Uma funcionária aproximou-se amavelmente, uma mulher de cerca de 40 anos,
com olhos cansados mas bondosos. A sua identificação dizia Isabel Ferreira. Tu és? Perguntou ela, quase sem voz. Diogo abanou a cabeça. Eu sou o filho dele. Os olhos da mulher encheram-se imediatamente de lágrimas. O teu pai? Murmurou ela, nunca faltou um único dia. Nem quando estava doente, nem quando estava triste. Estava sempre aqui. Ele falava de ti como se falasse do futuro, como se fosse o seu tudo. O menino engoliu em seco. Não sabia que precisava de ouvir aquilo. Até o ouvir. António deixou a cena desenrolar-se, sem interferir. Conduziu Diogo para a sala de reuniões. Foi então que os funcionários começaram a chegar, um por um. Um senhor mais velho, de cabelo completamente branco, aproximou-se lentamente. O seu nome era Armando Silva. Trabalhei com o teu pai quando ele chegou aqui, rapaz, disse ele com a voz rouca. Ele chegou vestido de forma simples, com um olhar tímido, mas com uma vontade de vencer que ninguém conseguiu apagar. Eu vi este edifício ser construído, tijolo a tijolo. Diogo levantou-se e apertou a mão do senhor com as duas mãos, tal como o seu pai fazia quando queria mostrar respeito. O homem sorriu, visivelmente comovido. Ele estaria orgulhoso de ti. Só de ver como seguras essa caixa, já se nota. Quando António viu que o rapaz estava quase sobrecarregado pelas emoções, pôs-lhe a mão no ombro. Diogo, vamos levar-te para casa. Amanhã é outro dia, e espera-te algo para o qual deves estar preparado. Diogo levantou-se lentamente. O quê? António respirou fundo. Amanhã, vem o sócio do teu pai. Ele esteve fora do país nos últimos meses e tem coisas para te contar. Coisas que mais ninguém sabe. Diogo simplesmente respirou fundo e disse, então, amanhã voltarei. Diogo acordou cedo no dia seguinte, antes do que estava habituado. A caminho da empresa, não parava de olhar pela janela. Assim que entraram, perceberam que o ambiente estava estranho. As pessoas sussurravam. Os funcionários andavam depressa. Alguns evitavam olhá-los. Carla achou estranho. O menino acomodou-se, agarrando com mais força a caixa do pai. António respirou fundo. Há advogados na sala. A mãe alarmou-se. Advogados? Por quê? António respondeu em voz baixa. Ele diz que tem direito a uma parte da empresa e que quer falar com o novo herdeiro. Carla apertou com força a mão do filho. Vamos. Diogo estava sério, demasiado sério para um rapaz de 11 anos. No centro deles, estava um homem mais velho, de cabelo grisalho e postura rígida. Parecia alguém habituado a dar ordens. Virou-se lentamente ao ver o menino entrar. Então, disse ele finalmente. Tu és o filho do Rui. Diogo respondeu com calma. Sim, sou. O homem cruzou os braços, observando o menino. Chamo-me Francisco. Fui sócio dele durante muitos anos. A mãe puxou ligeiramente o filho para trás, protegendo-o sem se dar conta. O que é que quer? Perguntou ela com firmeza. O homem sorriu levemente, um sorriso frio. Quero o que é meu. Antes de morrer, o Sr. Rui Alencar assinou documentos que vocês desconhecem. Diogo apertou a caixa. Francisco ergueu uma sobrancelha, trocista. Crianças não sabem o que os adultos fazem. Carla estava furiosa. Não lhe fala assim. O homem nem sequer a olhou. António deu um passo em frente. Francisco, com todo o respeito, não pode falar assim. O Rui deixou tudo em ordem para o seu filho. O homem esboçou um sorriso ainda mais gélido. Vamos ver. Caminhou até à mesa da sala, deixou cair uma pasta sobre a superfície e abriu-a. Havia documentos, contratos, assinaturas. Francisco aproximou a pasta de Diogo. Reconheces isto? Perguntou ele com a voz carregada de veneno. O menino aproximou-se, mas antes que pudesse tocar, António pôs a mão sobre a pasta. Preciso de ver isto primeiro, Francisco, respondeu com voz firme. Tira a mão daí, António. Isto é um assunto de família. O menino olhou para o homem e, pela primeira vez, enfrentou-o de verdade. Conheceu o meu pai? Perguntou ele com calma. Claro que sim, respondeu Francisco apressadamente. Diogo franziu o sobrolho. Conheceu mesmo. Francisco ficou irritado. Que raio de pergunta é essa, rapaz? O menino apontou para a pasta. Se conhecesse o meu pai, por que é que ele nunca me falou de si?
Francisco desviou o olhar, e foi nesse pequeno desvio que Diogo percebeu. Aquele homem estava a mentir sobre alguma coisa. António também se apercebeu disso, e Francisco tentou recuperar o controlo. O Rui não te falava porque estava ocupado. Então mostre-me, disse Diogo. O quê? Perguntou Francisco, irritado. Mostre-me uma prova de que era amigo dele. Uma fotografia, uma mensagem, qualquer coisa. Francisco ficou paralisado. Os advogados trocaram olhares desconfortáveis. Carla cruzou os braços. António não conseguia desviar o olhar dele, e Diogo percebeu. O meu pai não confiava em si. Francisco corou. Não digas disparates. És só uma criança. Diogo deu mais um passo em frente. A sua voz não tremeu. Posso ser um rapaz, mas o meu pai não era tolo. Francisco cerrou o punho. Ouve, fedelho. Mas antes que pudesse terminar, um funcionário abriu a porta, desesperado. Senhor Francisco, encontraram algo no arquivo digital do Sr. Rui. Algo importante. O homem empalideceu. O quê? O funcionário engoliu em seco. Um vídeo que ele gravou. Um vídeo que menciona o seu nome. Todos susteram a respiração. Francisco empalideceu. Diogo sentiu o coração a acelerar. António cerrou o punho. O funcionário terminou em voz mais baixa. Ele deixou instruções específicas para que este vídeo só fosse aberto quando o herdeiro estivesse presente. Os olhos do menino iluminaram-se. Francisco deixou-se cair na cadeira, tenso, e o funcionário perguntou: quer que eu o abra agora? O funcionário segurava o tablet com as duas mãos, como se estivesse a carregar algo sagrado. O ecrã brilhava no centro da sala, iluminando rostos tensos, assustados e um menino, cujo coração batia mais rápido do que o relógio do seu pai. Aqui está o vídeo, repetiu o funcionário, quase a sussurrar. Carla segurou o ombro do filho. Diogo, se não quiseres ver agora. Mas o menino respirou fundo, muito fundo, e disse: quero. O funcionário acenou com a cabeça e começou a mexer no arquivo. Francisco levantou-se de um salto, como se pudesse parar tudo com a força da sua voz. Este vídeo pode ser falso, pode estar editado. A empresa não pode confiar em algo assim. António virou-se lentamente, olhando nos olhos como se, com um só olhar, desmantelasse uma mentira. O vídeo está no servidor central, protegido com uma assinatura digital. Só o seu pai tinha acesso a ele, explicou o advogado. Não há forma de o falsificar. Francisco abriu a boca para replicar, mas não lhe saiu a voz. Parecia murchar, como se estivesse a perder ar. O funcionário respirou fundo e carregou em reproduzir. A sala ficou em silêncio. A imagem apareceu. Rui, o pai de Diogo, sentado no escritório. Mais magro, cansado, mas com aquele olhar que o menino recordava tão bem. Foi como ver um fantasma voltar à vida. O vídeo tinha sido gravado alguns meses antes da sua morte. A sua voz encheu a sala. Se estás a ver isto, é porque o herdeiro chegou. Diogo apertou a caixa com tanta força contra o colo que os nós dos dedos ficaram brancos. Rui continuou. Filho, quem me dera poder estar aí para te explicar tudo pessoalmente. Nem imaginas o quanto me custou organizar tudo. O menino piscou os olhos rapidamente para não chorar. Deixei para trás 3 empresas, muitas responsabilidades, mas também deixei algo mais importante, a verdade. Ele ergueu o olhar. Porque eu sabia que alguém ia tentar tirar-te o que é teu. Os advogados de Francisco trocaram olhares inquietos. Francisco tentou sorrir, mas o lábio tremia-lhe. Essa pessoa, continuou Rui, não é família, não é amigo, nunca foi leal. Diogo olhou de soslaio para Francisco. O homem evitava o contacto visual, tenso. Esta pessoa tentou prejudicar-me mais do que uma vez, disse o pai. Um dia, quando eu adoeci, tentou afastar-me da empresa, dizendo que eu não estava em condições de trabalhar. Carla levou a mão à boca. Mas eu descobri e removi da estrutura de propriedade da empresa nesse mesmo dia. Os olhos de Francisco arregalaram-se, pálidos como um lençol. Mas ele não aceitou, disse Rui, fechando os olhos com tristeza. Disse que voltaria com provas e que ninguém deixaria um rapaz tomar conta de nada. A respiração de Francisco tornou-se pesada. Tentou disfarçar, mas era óbvio. O seu nome estava prestes a ser revelado. O coração de Diogo batia com tanta força que parecia um soco no peito. António, disse o pai no vídeo, se estás aí, cuida do meu filho como prometeste.
O advogado susteve as lágrimas e respondeu em voz baixa: sempre cuidei. Rui respirou fundo e acrescentou: e agora, finalmente, o nome dessa pessoa. Os funcionários que estavam à porta susteram a respiração. O nome é... disse o pai. Francisco deu um passo atrás. Francisco Andrade. A sala inteira explodiu em comoção. Carla levou a mão à boca. Os olhos de Diogo arregalaram-se. Os advogados de Francisco retiraram-se discretamente, e Francisco, o homem, todo elegante, todo importante, todo coberto de papéis, tornou-se demasiado pequeno. Rui continuou. O Francisco traiu-me. Tentou convencer os investidores de que eu era incompetente e, quando não conseguiu, tentou ameaçar-me. Disse que um dia conseguiria os meus documentos. O homem começou a suar. Por isso, deixei instruções claras, disse ele com firmeza. Se este vídeo for divulgado, é porque ele tentou fazer algo contra o meu filho. O tablet parecia pesado nas mãos do funcionário. Rui olhou diretamente para a câmara, como se estivesse a olhar para Diogo naquele preciso instante. Filho, se ele estiver aí, não tenhas medo. Tens direito ao que eu construí. Está tudo em teu nome. Toda a documentação é tua, e ele não tem nada. O vídeo terminou, o ecrã ficou escuro, e a verdade caiu sobre todos com o peso de um edifício. Os funcionários que estavam à porta recuaram, chocados. Carla abraçou o filho, o rosto a tremer de orgulho e tristeza. António fechou os olhos, exausto, como alguém que esperou muito tempo para ver a justiça ser feita. E Francisco? Francisco perdeu o equilíbrio. Isso é mentira! Gritou ele, a voz quebrada pela emoção. Ele manipulou. Ele. Mas ninguém acreditou nele. Um segurança aproximou-se. Senhor Francisco, vamos precisar que nos acompanhe. Não vou a lado nenhum. Gritou ele. Isto é uma armadilha. Diogo olhou para ele com uma calma que nunca sentira antes. Tentou tirar tudo ao meu pai, disse ele com firmeza. Mas ele não o permitiu. Francisco deu um passo atrás. Tu ganhaste por sorte, rapaz. Não foi sorte, respondeu Diogo. Foi a verdade. O homem não aguentou mais. Desabou na cadeira. Passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar as suas próprias decisões, mas não havia volta a dar. A verdade estava ali, clara, completamente aberta, gravada pela única pessoa que ele não conseguiu enganar, Rui, o pai. Quando o segurança pôs a mão no ombro de Francisco, este não ofereceu resistência. Saiu da sala como um homem que já sabia como a sua própria história terminaria. Diogo finalmente suspirou de alívio. Uma respiração longa, pesada, mas livre. O funcionário segurava o tablet como se carregasse algo perigoso. O ambiente tornara-se tenso. Diogo ajustou a caixa que tinha no colo e respirou fundo. Pode mostrar-me? Disse ele com firmeza, apesar de ser apenas um rapaz de 11 anos. Carla pôs a mão no ombro do filho. Francisco, pálido, tentou interromper. Este vídeo pode ser falso. Não podemos confiar nele. António, o advogado, afastou-se e respondeu secamente: está no servidor central. O pai do rapaz gravou pessoalmente. Não há falsificação. Francisco abriu a boca, mas não saiu nenhuma voz. O funcionário carregou em reproduzir. A imagem apareceu. Rui, o pai de Diogo, estava sentado no seu escritório, a falar como se estivesse a olhar diretamente para o filho. Diogo susteve a respiração. Se estás a ver isto, é porque chegou à altura. Carla mordeu o lábio, dominada pela emoção. O vídeo continuou. E eu também sabia que alguém ia tentar tomar o teu lugar. Todos os olhares se viraram lentamente para Francisco. Ele engoliu em seco. Francisco recuou 2 passos, como se algo estivesse prestes a desmoronar. O nome é Francisco Andrade. Foi como um trovão. O tablet quase caiu das mãos do funcionário. Rui continuou. Se o vídeo foi aberto, é porque ele tentou fazer algo contra o meu filho. Está tudo em nome dele. E apontou para a câmara. Ele já não tem direito a nada. A imagem desapareceu. Um segurança aproximou-se lentamente. Senhor Francisco, precisamos que venha conosco. O homem olhou à sua volta, desesperado, mas todos se afastaram, como quem se afasta de algo sujo. Diogo, pequeno e forte, disse, tentou tirar tudo ao meu pai.
Agora, já não pode tirar nada a ninguém. Francisco fechou os olhos, derrotado, e foi conduzido para fora sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, toda a sala voltou a respirar. E Diogo, com a caixa no colo, pareceu finalmente compreender: o seu pai tinha previsto tudo. E protegeu-o até ao fim. Parecia que o ar tinha mudado de peso. Era como se todos finalmente vissem quem realmente mandava ali. E não era nenhum adulto de fato. Era um rapaz de 11 anos que nem sequer conseguia tocar com os pés no chão. Carla enxugou as lágrimas, orgulhosa e magoada ao mesmo tempo. O advogado António aproximou-se com o envelope aberto que continha os documentos originais. Diogo olhou para os papéis, mas não sorriu. Não era felicidade. Era um novo peso que lhe caía sobre os ombros, mas um peso que ele estava determinado a carregar. O que é que eu faço agora? Perguntou ele com uma sinceridade infantil. António ajustou os óculos e disse: agora, tomas as rédeas. Não sozinho, mas à tua maneira. A porta da sala abriu-se lentamente e um grupo de funcionários entrou. Alguns estavam assustados, outros emocionados, outros aliviados. Uma funcionária idosa, Isabel Ferreira, deu um passo em frente, com os olhos cheios de lágrimas. Filho, o teu pai salvou esta empresa inúmeras vezes. E o que tentaram fazer-te foi a maior injustiça que já vi aqui. Ela ajoelhou-se à sua frente. Se me permitires, gostaria de trabalhar para ti. Diogo não soube como reagir. Eu não sou um senhor, disse ele timidamente. Sou só o Diogo. A funcionária sorriu. Então, quero trabalhar para o Diogo. A sala inteira encheu-se de murmúrios. Pessoas a aprovar, a concordar. E, pela primeira vez, Diogo sentiu algo diferente. Pertencia àquele lugar. Não porque o herdou, mas porque era digno. Em seguida, o advogado entregou-lhe outro documento. Este é o registro de transferência imediata. Permite-te dar as primeiras ordens como herdeiro legal. O menino segurava a caneta, mas não assinou logo. Observou os funcionários, olhou para o auditório lá fora, contemplou tudo o que o seu pai tinha construído com anos de suor e tudo o que quase fora destruído por um homem que não conhecia outro amor senão o poder. Então, ele disse: o meu primeiro pedido não tem a ver com dinheiro. O advogado ergueu as sobrancelhas. Os funcionários inclinaram-se para a frente, atentos. Diogo ergueu a voz, sem tremer. Quero uma sala especial aqui para crianças. Filhos de funcionários, filhos de pessoas que não têm com quem deixar os seus filhos enquanto trabalham. Uma sala bonita, com livros, jogos, alguém que cuide deles. Quero que os pais possam trabalhar em paz e que as crianças tenham um lugar para ficar. Sem medo, sem fome, sem solidão. Carla começou a chorar. A funcionária idosa levou a mão ao peito. O advogado engoliu em seco. E quero que esta sala tenha o nome do meu pai. A emoção explodiu na sala. Era tão simples, tão puro, e tão poderoso. O teu pai estaria orgulhoso, disse António, com a voz a tremer. Diogo finalmente decidiu-se a escrever e assinou. Uma pequena assinatura infantil e torta. Quando saíram da sala, o amanhecer já dera lugar a um sol pleno. O corredor ganhou vida, como se todos respirassem de alívio. Lá fora, o vento bateu no rosto de Diogo, e ele fechou os olhos por um momento. Pai, sussurrou ele. Fiz o que querias. Carla passou o braço pelos ombros do menino. Fizeste mais do que ele te pediu, meu amor. Fizeste à tua maneira. E foi a maneira certa. Quando as portas se abriram, dezenas de funcionários estavam no átrio. Ninguém tinha sido avisado. Ninguém fora obrigado a estar ali. Mas estavam. Simplesmente porque queriam ver o menino que paralisou uma empresa inteira com apenas 5 palavras: eu sou o novo herdeiro. Os seus olhares cruzaram-se com o de Diogo, e, pela primeira vez, não houve dúvida, pena, desconfiança ou troça. Havia respeito. Carla caminhou ao seu lado, emocionada e orgulhosa. Alguns funcionários cumprimentaram-na, sabendo o quanto ela tinha sofrido em silêncio. Os outros observavam o menino como se estivessem a testemunhar o início de uma nova era. No meio da multidão, alguém quebrou o silêncio. Obrigado, Diogo. Era o segurança, Paulo Mendes, que antes tinha sido rude, achando que o menino não devia estar ali. Ele baixou a cabeça, o arrependimento estampado no rosto. Diogo apenas sorriu. Toda a gente merece uma segunda oportunidade. O segurança não conseguiu responder. Engoliu as lágrimas discretamente. Ao saírem do edifício, a luz da manhã parecia mais brilhante do que o habitual.
Diogo respirou fundo. Aquele fora o primeiro dia da sua vida em que sentiu que tinha um rumo. E que esse rumo não era determinado pelo dinheiro, mas pela coragem. Filho, Carla tocou-lhe no ombro. O teu pai estaria tão feliz. Diogo ergueu o olhar para o céu por um instante. Havia algo de leve no ar, como se o pai tivesse deixado um último abraço a flutuar no vento. Eu sei, mãe, respondeu ele. Ele ainda está aqui. Os dois caminharam em direção ao carro. Antes de entrar, o advogado António aproximou-se a correr. Segurava uma pequena chave de metal escuro. Diogo. O menino virou-se. Isto aqui. Esqueci-me de te entregar. A chave parecia antiga. Na base, tinha um número gravado à mão, cofre 07. Escritório do fundador. O teu pai deixou isto para ti, explicou António. Pediu que a abrasses quando estivesses preparado. Só tu tens acesso. Diogo pegou na chave com cuidado, como quem segura o destino na palma da mão. Vou abri-la na altura certa, disse ele com firmeza. António sorriu, com lágrimas discretas. Tu nasceste preparado, rapaz. No carro, o caminho para a sua casa de aldeia pareceu mais curto, menos pesado, cheio de possibilidades. Quando chegaram, a porta ainda tinha a corrente velha. O chão era simples e a tinta da parede estava a descascar. Mas nada disso diminuía o que sentiam. Carla entrou primeiro e suspirou, como se estivesse a respirar pela primeira vez em anos. Diogo deixou cair a mala em cima da mesa da cozinha, abriu-a lentamente e tirou um único objeto, uma fotografia do pai a segurá-lo quando era bebê. Olhou durante alguns segundos. Depois, colocou a fotografia na parede, ao lado da do seu avô. Agora, estavam juntos de novo. Horas mais tarde, já de noite, enquanto Carla lavava a louça e Diogo remexia na mochila que o pai lhe dera, alguém bateu à porta. Quem poderá ser a esta hora? Murmurou ela. Diogo correu para a janela e espreitou. Um carro preto, estacionado, vidros escuros, motor a trabalhar. A porta abriu-se lentamente. António desceu apressadamente. Parecia nervoso. Senhora Carla. Diogo. Chamou ele, quase num sussurro. Preciso de falar convosco. É urgente. Carla correu para a porta. Aconteceu alguma coisa? O advogado engoliu em seco. Esta tarde, a polícia recebeu uma denúncia anónima. Ele baixou a voz. Alguém tentou aceder aos arquivos privados da empresa, especificamente aos relacionados com o passado do seu marido. A espinha de Carla gelou. O quê? E há mais, continuou António. Aquele cofre que mencionei, o cofre número 7. É mais importante do que eu imaginava. O seu pai não deixou lá apenas documentos. O vento soprava, frio. Diogo guardou a chave no bolso. O que é que há lá dentro? Perguntou ele com voz firme. António respirou fundo. Algo que explica o desaparecimento do teu pai. E quem realmente tentou destruí-lo. Carla levou a mão ao peito. Diogo sentiu o coração a bater de forma diferente. O advogado deu um passo atrás e disse: a polícia quer que abramos o cofre amanhã, contigo presente, Diogo. Só tu podes autorizar. O rapaz não se imutou, não hesitou. Então, amanhã iremos. O advogado acenou com a cabeça. Vou avisar a esquadra. Quando ele entrou no carro e partiu, Carla fechou a porta lentamente. Diogo ficou imóvel no passeio, a olhar para a chave que tinha na mão. Um brilho de coragem atravessou o seu olhar infantil. Ele finalmente compreendeu. As heranças não são apenas números. São histórias. Verdades guardadas em cofres que só se abrem quando crescemos por dentro. Se esta história o comoveu de alguma forma, deixe um comentário e subscreva o canal. Quando nos apoia, o canal cresce e mais histórias como esta chegam até si. Obrigado. Sim.